Queridos, a paz de Cristo, quem fala com vocês é o Gabriel Campos, estou ao lado dele, meu amigo, meu irmão Anderson Ares, o expert do discipulado. Anderson, paz de Cristo. Paz, Gabriel, paz a todos. Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Continuemos a parte 2 sobre o discipulado, pode ser? Pode. Excelente. E quando eu pergunto para ele, não é porque literalmente, conforme nós vamos falando, eu vou perguntando. Ele até fala, mas cadê? Você tem o script? Não tem? Aqui é no improviso. Quem sabe faz ao vivo. Anderson, entremos à seguinte questão. O modelo de discipulado é o de Jesus. E o modelo de Jesus era não necessariamente a transferência de conhecimento, mas o vida na vida. Como que isso é possível? Tá, vamos aqui trazer um fundo histórico, né? Tá, histórico. Mande. Nós falamos de discipulado no modelo de Jesus, que é um modelo intencional, relacional e com conteúdo. Basicamente, esses são os 3 pilares do modelo de Jesus. Esse vida na vida que você falou é essa questão da intencionalidade e de ser relacional. O discipulado, ele não pode ser feito de maneira online ou EAD, porque você precisa ter uma relação com o seu discípulo, que é o que nós vemos acontecer através da narrativa dos evangelhos. Algo também que não é exclusivo do cristianismo. Pelo contrário, na história nós já vemos que os filósofos, 6 séculos antes de Cristo, já utilizavam essa prática de ter ali os seus aprendizes, né, os seus discípulos, que seguiam os seus passos, ouviam as suas palavras e até escreviam depois e deixavam relatos daquilo que aprenderam através da oralidade. Excelente. Muito semelhante à própria tradição bíblica do Antigo Testamento, que tinha como costume também passar muita informação de maneira oral, e depois começou a escrita, né, o registro desses ensinos, dessas instruções, através dos escribas. Jesus, ele traz essa prática, que não é uma prática inovadora, que já existia, porém, o modelo de Jesus, ele foca na intencionalidade. Eu não sou um mestre que vou à frente falando, filosofando, trazendo conceitos de maneira aberta e esporádica. Tudo que Jesus fala e constrói é de maneira intencional. Ele não está preocupado só em despejar um conhecimento sobre o seu aluno, o seu discípulo, né, o seu seguidor. Muito pelo contrário, ele está observando o seu discípulo, conhecendo o seu discípulo, identificando, interpretando o seu discípulo, para que o seu ensino seja contextualizado à necessidade do discípulo. Uau. E é aí que nós chegamos no modelo de Jesus. Um discipulado que é contextualizado à necessidade do discípulo. Então, um ensinamento descontextualizado é um ensinamento não discipular, porque não considera a vida do discípulo. Justamente. Perfeito. Excelente. Agora, me ajude com uma outra questão. Qual é a diferença, necessariamente, de um seguidor de Cristo para um discípulo de Cristo? Há uma... À vontade. Há uma diferença muito grande. A gente costuma dizer que o seguidor de Jesus seria essa pessoa rotulada de religioso. É aquele que, por tradição, que recebeu dos pais, por costume, vai às igrejas ao domingo, né, o famoso crente domingueiro, que tem as suas práticas e exercícios espirituais, e que faz tudo isso, mas não está disposto a pagar o preço do discipulado. Um seguidor de Jesus é a multidão que seguia Jesus. Um número extremamente alto de pessoas, incontável em muitas vezes, mas que não estavam dispostos a pagar o preço do discipulado. Quando Jesus é preso, essa multidão ela desaparece, simplesmente. Não há mais apoiadores de Jesus. Pelo contrário, agora há opositores de Cristo gritando crucifíquio. Por outro lado, os verdadeiros discípulos... Por outro lado, os verdadeiros discípulos são aqueles que estão dispostos a pagar o preço do discipulado. E que preço é esse, você me pergunta? Que preço é esse? Que preço é esse? Te pergunto. Que preço é esse? É o preço da própria vida. Custa-nos a própria vida. Siga-me
tome a sua cruz, Uhum. dia após dia. Ou seja, o preço do discipulado, o custo do discipulado é a nossa própria vida. Até que ponto eu estou disposto a abrir mão da minha vida de maneira integral Uhum. para seguir a Jesus de fato? Ou eu sou apenas um seguidor de Jesus que acompanha o seu ritmo, acompanha o ritmo da igreja, acompanho as práticas e os exercícios espirituais, mas não estou disposto a entregar a minha vida de fato, de maneira integral a este Senhor. Entendo. É aquilo que nós enxergamos o próprio Cristo dizendo: por que me chamam de Senhor e não fazem o que eu faço? Então eu posso ser um seguidor de Cristo sem necessariamente ser um discípulo de Cristo, porque eu sigo, mas não apoio. Eu sigo, mas não pago o preço, eu não tenho um custo, que é a minha própria vida. Sim. Interessantíssimo. Por fim, permita-me fazer mais uma pergunta. Tem como eu, você ou alguém, acreditar que é um discípulo de Cristo e não ser um discípulo de Cristo? E ter este auto-engano? E aí, como não cair neste auto-engano? Como identificar e não cair neste auto-engano? Tá. Primeiro, respondendo a sua pergunta, assim como eu acreditar que sou um discípulo de Cristo e não ser um discípulo de Cristo. Pesado, pesadíssimo. Há muitas pessoas que, inclusive, quando iniciam o discipulado, elas começam a entender o quanto de tempo elas perderam acreditando que eram um discípulo, na verdade, e não eram. Como eu identifico isso? Gabriel, o discípulo de Jesus, ele tem várias características, mas a principal característica é a multiplicação. Ou seja, o quanto de pessoas eu atraio a Cristo, eu levo a seguir a Cristo através da minha vida e do meu exemplo. Quantas pessoas esse ano, nós estamos no mês de abril, quantas pessoas esse ano, até agora, eu conduzi a Cristo? Ou quantas pessoas estão seguindo a Cristo pelo meu exemplo? Esse é um termômetro. Porque o discípulo de Jesus não é aquele que recebe o Evangelho, que se aprofunda no Evangelho e que se tranca no Evangelho. Não. O discípulo de Jesus é aquele que, ao receber o Evangelho, rapidamente começa a disseminar o Evangelho, a levar o Evangelho a outras pessoas na intenção de atrair estas pessoas a Cristo e ser o exemplo de Cristo na vida destas pessoas. É aquele ditado que nós sabemos que existe no mundo evangélico, que você pode ser a única Bíblia que alguém vai ler. Uau. Então, como eu identifico se eu sou de fato um verdadeiro discípulo de Cristo? Além de qualquer outra característica espiritual que nós possamos levantar aqui, ou até teológica e prática, se eu estou multiplicando a vida que tenho em Cristo para outra pessoa. Excelente, excelente. Anderson, como sempre é muito boa a conversa contigo, espero que aqueles que nos ouvem também estejam sendo enriquecidos e acrescentados, tanto como eu estou sendo ao lado de ti nessa bancada. Meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui com você, Gabriel. Queridos, esse é o nosso momento discipulado, então peço, nos ajude com a divulgação, sim ou não, Anderson? Sim. Nos ajude, então, a estarmos cada vez mais alcançando mais pessoas. E você, já tem o discipulado aí na sua igreja? Já tem o discipulado na sua juventude, nos seus grupos? Nos procure. Faça parte desse movimento e deste momento. Deus abençoe a sua vida. Esperamos mensagens também, né, Sim. Anderson? Fique à vontade para colocar nos comentários, você que nos acompanha na internet, suas perguntas, dúvidas, contribuições, que nós teremos o maior prazer em ler também. E na rádio, também, Deus e Amor. Nós temos o contato, né? Via diretamente via WhatsApp. Deus abençoe, forte abraço. É isso, meus queridos.